Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, quase boa tarde. São 11h17 o horário que eu tô gravando, mas eu já tentei outras 2 vezes e não deu certo. Vamos orar para que essa vez dê. Bom, brincadeiras à parte, eu fiz muitas coisas agora de manhã. Mas é isso, aqui estamos no capítulo 3 de Sofonias, último capítulo deste livro, mais uma vez concluindo aí se eu não me engano, o 36º livro da Bíblia. E é isso. Bom, estamos há 3 anos, quase 3 anos, né? E só esse ano a gente leu um bocado já, né? Passou por vários aí, são bem pequenininhos alguns, né? Principalmente esses profetas menores. Mas é isso, você já pode falar que já leu vários livros da Bíblia esse ano. Bom, vamos começar orando e aí a gente parte para nossa leitura da palavra. Eu já tô com a Bíblia aqui um pouquinho diferente da minha, a versão dela é Almeida atualizada, se eu não me engano. E é isso, eu tô com a Bíblia da minha mãe, porque eu esqueci a minha em casa, mas é o que temos. E ela é uma bênção. Eu tava lendo aqui antes, né? Como eu disse, essa é a 3ª vez que eu tô tentando fazer. Já li essa, já li a outra mensagem, que eram as que eu tinha aqui ao meu dispor. E todas elas... A mensagem é uma linguagem assim, como é contemporânea, ela é bem rebuscada, ela é bem... Então eu acho que é melhor essa daqui mesmo. Então vamos começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por essa oportunidade, Deus. Hoje é dia de ação de graças e nós queremos, Deus, mais uma vez prestar a nossa gratidão, expressar a nossa gratidão, sabe, Deus, com ação de graça, sabe, Deus, agindo, sabe, nos dispondo a fazer algo novo, que demonstre a Ti como somos gratos pela vida, como somos gratos pelo fôlego em nossos pulmões, como somos gratos por ter encontrado o Senhor, somos gratos pela palavra, Deus, que nós podemos ter acesso a ela, que nós podemos pregar com liberdade, falar dela com liberdade aqui no nosso país. Como somos gratos, Deus, e não vamos, sabe, Deus, além da nossa gratidão, de expressar a nossa gratidão a Ti, nós não queremos desperdiçar, Paizinho, não queremos desperdiçar a bênção e a graça que o Senhor nos dá a cada dia. Portanto, Deus, abençoa esse vídeo de hoje, este momento, e esse dia. Abra os nossos olhos, o nosso ouvido, o nosso entendimento e o nosso coração. Queremos Te ver, Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Não desperdice, meu irmão. Essa Bíblia é preciosa, é sagrada. É a coisa mais importante que você tem que ter na sua vida. Sabe? Cara, uma palavra que mexe muito comigo é... Cara, existem lugares que as pessoas estão pegando um versículo, uma porção, e tipo, se alimentando daquilo ali, tirando de cada palavra, sabe, a porção necessária do Senhor para elas continuarem. E quando a gente tem muita liberdade, muita disponibilidade, né, aquilo acaba ficando sem valor. Ontem... E é uma coisa totalmente aleatória, eu nem pensei em falar. Mas ontem eu tava conversando com minha mãe, a gente tava conversando sobre uma cliente dela que tá tentando vender um imóvel que ela tem. É muito bom, muito lindo, só que num lugar não muito, né, ostentável. E aí as pessoas estão oferecendo um valor muito baixo. E aí minha mãe estava contando de como, né, por que ela fez isso, fez pro filho dela e tal, e agora ela que estava vendendo pro filho dela, o filho dela decidiu que não queria mais. Eu falei, claro, de
mão beijada. Ninguém dá valor a nada de mão beijada. Sabe por que eu tô falando isso? Porque nós temos a nossa Bíblia a nosso dispor a hora que a gente quiser. Nós temos igrejas aí, várias, podemos escolher. Antigamente eu falava, gente, não existe coisa que tem mais do que igreja, salão, e antigamente tinha uma coisa chamada lan house, onde as pessoas iam para lan house jogar. Era o que mais tinha. Todo comércio, assim, todo lugar que você ia tinha uma igreja, um salão de beleza e uma lan house. Sabe? Então, isso acaba fazendo a gente desperdiçar, sabe? Deixar para lá, tudo bom, vocês? Levar como... quando eu quiser eu vou lá e acesso, quando eu quiser eu vou lá na igreja, quando eu quiser eu vou lá e leio a Bíblia. Para mim, ela não tem essa importância, essa necessidade. Coisa que deveríamos ter. Coisa que deveríamos ter fome e sede antes que o Senhor cumpra, né, aquilo de o terrível e grande dia que Sofonias tanto tem falado. Né? E aí vai ser um dia que você não vai ter mais essa oportunidade tão facilmente assim. Ok? Então aproveite esse momento, esse tempo que você tem. Talvez a sua geração, né, ainda tenha. E aproveite para educar a próxima, para considerar isso daqui a coisa mais importante da vida dela, para que vai que aconteça na próxima geração, para ela vir aí, ela, ó, ter a palavra gravada, cravada na mente, falar, cara, eu já conhecia a palavra, agora chegou o dia, o grande e terrível dia do Senhor. Tô me alongando pra caramba, vamos começar lendo, porque senão a gente não acaba. Vamos lá. Então vai dizer assim: ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio da cidade. Ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz. Não falha. Mas o injusto não sabe o que é vergonha. Exterminei nações, as suas torres estão destruídas. Tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia que eu me levantar para tomar o despojo. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então, darei lábios puros aos povos para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho, e você nunca mais se orgulhará no meu santo nome. Mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não proferirão mentira e da sua boca não sairão palavras enganosas. Porque serão apacentados, se deitarão e não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião. Grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião.
não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, estes que são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que a afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então aqui nós podemos rapidamente, dividir em 3 partes. A parte onde o Senhor fala ali o que a cidade está fazendo. Então vai falar, ai da cidade opressora, rebelde, manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus, os príncipes. Então aqui a gente já tem uma parte onde a gente pode entender, que tipo de cidade tem aí esse tal de Ai, Tem alguma parte aqui da Bíblia que vai falar ai das pessoas assim assado, ai dos rebeldes, ai disso, ai daquilo. O nome do capítulo é até isso, não sei o que de ai, enfim. Então, uma cidade opressora, uma cidade rebelde, uma cidade que não aceita disciplina, um povo que não confia no Senhor, um povo que não aproxima-se de Deus, E aí vai falar ali mais um pouco sobre como são as autoridades. Os príncipes são leões, querem a sua carne de qualquer jeito. Os juízes da mesma forma, seus juízes são lobos do anoitecer que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os profetas são levianos e falsos. Os sacerdotes profanam um santuário e fazem violência à lei. Ou seja, tá todo mundo errado, tá todo mundo vivendo de maneira errada. E o Senhor ainda continua no meio da cidade. E ele fala que dia após dia ele traz o seu juízo à luz. Ele não falha. O injusto sabe o que é vergonha. E aí ele vai falar ali sobre exterminar as nações, destruir as torres, enfim. E aí, mais à frente, vai falar assim, portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia que eu me levantar. Porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. E às vezes não é um fogo, não é mais chuva, não é incêndio, não é, Talvez seja, quem sabe, mas eu acho que não. Mas é o fogo do zelo do Senhor, sabe? E aí ele fala que vai dar lábios puros aos povos para que todos o invoquem e o sirvam de comum acordo. E aí eu acho interessante que ele vai falar assim, tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho e você nunca mais se orgulhará no meu santo monte, mas deixarei no meio de vocês um povo modesto e um povo humilde, que confia no nome do Senhor. Sabe, gente, esse negócio de você achar que você tem a razão, Assim, às vezes a gente pode até ter a razão em algumas coisas, mas sabe, o orgulho, a rebeldia, você não atender ninguém, você não aceitar a disciplina, sabe, você achar que é mais, sabe, aqui nós estamos, como é que se diz? Eu creio que eu tô falando aqui para pessoas comuns. Mas que se um dia, vai que esteja estudando para ser uma pessoa extraordinária, vai que vai ter um filho extraordinário, uma pessoa assim, que vai ser algo muito importante, sabe?
Nós precisamos deixar o nosso coração ser gerado pela palavra de Deus, deixar que o nosso coração seja ele cortado, afiado, né, moldado, segundo a palavra de Deus, né? E é isso. E aí a próxima parte eu vou falar aqui na legenda, porque o meu tempo acabou. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau.